Vamos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o verso de número 1. Hoje tem um texto bem conhecido que o Espírito Santo trouxe para mim. A gente tem um texto muito legal, a epígrafe do texto fala assim, a cura de um coxo. Tá? Eu quero falar sobre o cara que estava sentado na porta do templo hoje, tá bom? Quero falar sobre ele. Vamos lá? Vamos ler o texto, galera? Vamos ler? Olha aí, ó. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando junto com João, disse: Olha para nós. 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que havia lhe acontecido. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e que nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, que ela possa, Senhor, descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração aí no céu, para que cada um de nós possa, ouvindo-a, compreendê-la e alimentar-se dela, sendo assim evangelizado, sendo assim, meu Deus, usado segundo a vontade e o desejo do Teu coração, para que cada um de nós possa crescer no conhecimento e também na graça, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem um texto aqui muito conhecido, né? Muito conhecido, tá bom? Muito conhecido. Que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já ouviu alguém pregando sobre ele em algum momento da sua vida, não é? Algumas pessoas dizem que ele estava lá, né, a vida inteira, outros estavam lá há 20 anos, outros 30 anos, outros sabe Deus quanto tempo. Mas eu não vejo isso como uma informação importante e relevante pra gente, tá bom? Não importa quanto tempo o cara estava lá. O que importa pra gente são alguns temas que eu quero salientar aqui pra você. A gente vê a vida de Pedro e João sendo transformada depois deles terem sido batizados com o Espírito Santo. Ali eles receberam de Deus aquilo que precisava para cumprir o seu ministério. Então eu queria que você entendesse que sem a ajuda do Espírito Santo você nunca vai fazer nada e nunca vai a lugar nenhum, se o Espírito Santo não estiver com você. A gente lembra, a Bíblia diz, o próprio livro de Atos nos conta, que Pedro era um homem indouto e inculto, ou seja, ele não tinha doutrina nenhuma e ele não tinha cultura nenhuma, provavelmente era um cara semi-alfabetizado, se não analfabeto. Tudo bem que Pedro era um cara rico, a gente também sabe disso, em função dos barcos que ele e sua família tinham, né? A gente sabe que ele tinha grana, também, beleza. A gente sabe que a sogra de Pedro estava na casa dela, no centro de Jerusalém, então por isso a gente também sabe que Pedro tinha grana e só gente rica que morava lá. Muito bem. A gente encontra então os caras ali no capítulo de número 1, né? Jesus exortando, dizendo que eles deviam permanecer em Jerusalém até que do céu descesse poder para que eles fossem revestidos para aquilo que Deus lhes havia chamado. Amém? Também está tranquilo, a gente já entendeu, tá beleza. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê no capítulo 2 de Atos o Espírito Santo descendo sobre a vida de cada um deles. Eles sendo ali batizados com o Espírito Santo. E veja que é diferente você ter o Espírito Santo e você ser batizado com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo na tua vida, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ok? O irmão Noêmia, seja bem-vindo. Então, a gente tem o Espírito Santo. É uma dúvida
que tem dentro de muitos corações. As pessoas dizem assim, pastor, mas eu não falo em língua estranha, então eu não tenho o Espírito Santo? Claro que tem. Você só não tem o dom de falar em outras línguas, né? Você ainda não recebeu o dom de falar em línguas estranhas. Ele normalmente é manifesto quando a pessoa é batizada. Então a gente costuma dizer que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência. O que é evidência? Algo que você vê e ouve. Então, com a evidência do falar em outras línguas, certo? Então eles receberam esse batismo com o Espírito Santo, com poder, com a autoridade, né? Receberam já o dom de línguas, de falar em línguas estranhas. Eu não quero falar sobre isso para não gerar, enfatizar, para não gerar nenhuma polêmica e não ter que entrar no assunto porque eu não quero, tá bom? É para uma outra coisa. Hoje a minha intenção é outra. Eu tô só passando aqui para você entender o contexto, tá bom? Então a gente vê eles batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, depois de ser cheio com o Espírito Santo, ele sai, vai para a cidade, prega, né? E ali são mais de 8.000 pessoas em 2 pregações que se convertem, aceitam ao Senhor Jesus Cristo. E já que no início da igreja, no capítulo 4, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, segundo a história, eles já eram os crentes dessa cidade em Jesus Cristo, mais de 20.000 pessoas. Então era muita gente, ok? Então eles iam ao templo todos os dias nos horários de oração, certo, irmão? A terceira, sexta, nona hora, né? Que é às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Os horários que havia a oração no templo, tá legal? Então eles estão indo nesse horário, não é? A hora nona era às 3 horas da tarde. Você sabe que o relógio judeu, às 6 horas da manhã, é a primeira hora, né? Então lá nas 3 da tarde é a hora nona, e às 6 horas da tarde é a 12ª hora, acabou o dia, começa a noite exatamente às 6 horas, tá bom? Por isso que eu falo para vocês que o jejum mínimo deve ser, biblicamente falando, de 12 horas. Por quê? Porque eles começavam a jejuar da primeira hora do dia até a última hora do dia, ou seja, 12 horas. O irmão Sandro José, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Então, a gente deve, né, no mínimo, jejuar por 12 horas. Então, a gente encontra aqui os irmãos indo para o templo, né, às 3 horas da tarde. E eles viram, era levado um homem que era coxo de nascença. Ele era aleijado, paralítico, paraplégico, não sei, né, coxo das pernas, né? A gente não sabe se dos braços também. Então, ele era levado e era colocado na porta do templo. Mas veja, essa porta não é uma porta como a porta da tua casa, por exemplo, né? Que para entrar no templo você tem que passar pela porta. Não, ela era uma porta interna, ela era lá dentro, né? Então ela era no pátio, dentro do templo existiam várias divisões, né? Várias, você sabe que lá falar de templo é uma coisa comprida e chata, porque, né, tem muita coisa lá dentro, então eu também não vou entrar nisso para não perder muito tempo. Então existiam entre os pátios, né, o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Então a porta formosa dividia esses 2 pátios e ficava entre eles. Então esta porta era uma porta adornada, decorada, né? E não era uma porta necessariamente, sim um lugar onde se passava, né, ali, e tinha então essa consideração. Este aleijado era levado e posto ali na porta. Por que que ele ficava na porta? Porque ali em Jerusalém, eu já disse para você que em dias de festa, quando existiam as festas, as tradicionais festas judaicas. Oi Marlene, seja bem-vinda. Existiam as festas tradicionais, chegavam a juntar-se 100.000 pessoas em Jerusalém e todo mundo ia no templo. Então, qual era o melhor lugar para pedir esmola? No templo. Amém? Era no templo. Então, as pessoas entravam e saíam do templo às milhares, todo dia. Então, esses mendigos, né? Esses mendigos, essas pessoas que esmolavam, tivessem as deficiência física ou fossem pobres né? Imagina. Então, eles ficavam ali, porque ali passava muita gente. E eles estavam ali esperando que as pessoas passassem para pedir um dinheiro. Então eles não entravam no templo, porque o aleijado não podia entrar. É uma lei de Moisés. Não podia entrar, ficava na porta e para fora, né? Então, esse cara, ele é levado, e o versículo 2 diz isso, ele era
levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Então, veja, eu quero abrir um parênteses aqui, e eu quero falar sobre as pessoas que vão na igreja, as pessoas que entram na presença de Jesus para pedir uma esmola. Você faz isso? Sim ou não? Sim ou não? Como você tem feito a tua oração diante de Deus? Você ora a Deus buscando aquilo que o Senhor pode te dar, ou você ora a Deus buscando uma esmola? O que é que você faz? Qual é o teu comportamento? Sabe que o Espírito Santo me deu um discernimento sobre esse texto aqui muito legal. Oi, Maria Gutierrez, seja bem-vinda. Muito legal sobre isso. Porque vamos dizer que o teu pedido para Deus ele tem um mínimo e tem um máximo. E você anda no mínimo ou você anda no máximo? Onde você vai? Porque, como diz o irmão Sandu, fala isso sempre, para Deus te dar o máximo e para Deus te dar o mínimo, para ele é a mesma coisa. Ele não tem mais esforço ou menos esforço. Para ele é a mesma coisa. Você está entendendo aí o que eu estou falando, irmão? Irmão, se você vai orar a Deus crendo no milagre, vou te dar um exemplo aqui. Crendo no milagre, para passar num concurso público, aí você vai fazer um concurso público para Gari ou você vai fazer um concurso público para a Polícia Federal? É um exemplo chulo, mas não tem problema. Não que Gari não seja digno, não é isso, né? E vocês sabem o que eu estou falando. Você vai fazer um concurso para você ganhar 1.500 ou você vai fazer um concurso para você ganhar 15 mil? Se precisa da mesma escolaridade. Se Deus vai fazer um milagre para você entrar num concurso para você ganhar 1.500, ele não pode fazer um milagre para você entrar num concurso para ganhar 15 mil. É isso que eu estou falando para você. Quando você entra na presença de Deus, você está buscando de Deus. Você vai buscar de Deus uma esmola ou você vai buscar de Deus o tudo? O que que você faz, irmão? Eu quero chamar a tua atenção para isso hoje. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Todo mundo vai achando que é uma maneira de ser humilde e que Deus se agrada dos humildes. Vai lá, Jesus, eu tô com fome, manda uma cesta básica para mim. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Uma vez eu vou contar um testemunho para vocês. Eu estava numa prova na minha casa faz muitos anos isso, início de carreira, certo? Início de carreira. Eu era um pregador itinerante na Assembleia de Deus. Eu vivia numa prova que vocês não têm noção. Tava sem o que comer em casa, uma dificuldade. Aí o Espírito Santo falou comigo de noite e disse assim: filho, eu tava orando, falando: Jesus, tô precisando de uma provisão na minha casa, a gente tá sem comida, estamos numa dificuldade tremenda. Queria que o senhor levantasse uma pessoa para trazer alguma coisa pra gente comer aqui em casa e tal. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: filho, pega um caderno, uma caneta e faz uma lista do que você quer. Eu vou ensinar você, irmão. Eu tô te ensinando, quero que você aprenda. E o pastor vai te ensinar hoje. Faz uma lista do que você quer, irmão. E eu disse: Jesus, mas como assim? Ele falou: você não tá pedindo aqui a gente fala compra, né? Tem pessoa que fala pedido, tem pessoa que fala outras coisas, quando você vai no mercado fazer uma compra, né? Eu disse, ele disse: o que você quer comer? Eu falei: Jesus, eu não tenho nada na minha casa. Rancho. Isso, irmã Flávia, obrigado. Rancho. Eu disse: Jesus, eu não tenho nada. Eu tô igual a viúva, tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só. Ele disse: então pega um caderno e faz uma lista de tudo que você quer. Preste atenção, irmão. Escute isso. De tudo que você quer. Eu disse: sim, senhor. Peguei um caderno desse aqui. Um grande. E comecei a escrever. Virei a página. Outra página. Outra página. Mais um pouquinho aqui. Fiz uma bruta de uma lista. Uma bruta fiz. Tudo
Tudo que eu me lembrei, irmão, eu fui escrevendo. Quero bolacha. Eu não coloquei bolacha. Eu disse, eu quero um pacote de, 2 pacotes de bolacha Maria, 2 pacotes de bolacha salgada, quero 6 pacotes de bolacha recheada, daquela gostosa, que eu esqueci o nome, porque eu não compro isso faz muitos anos, que depois a gente descobre que é um veneno, né? Não come essas coisas, mas quando não tinha, escrevia. Eu quero daquelas quadradinhas, Jesus, que tem o desenho em cima. Eu quero bolacha de coco. Eu quero bolacha de chocolate. Eu quero bolacha daquela grandona que tem de mel, que tem cobertura branca por fora. Eu fui escrevendo tudo o que eu queria. Eu quero maionese, mas tem que ser Hellmann's. E eu quero Hellmann's normal. E eu quero uma de limão, porque eu gosto com limão e a minha família não gosta. Então, e eu fui falando, eu quero manteiga, que eu não como margarina, não é que eu não como, eu não gosto, né? Eu quero manteiga, mas tem que ser pelo menos 6 pacotinhos. Eu quero açúcar, mas eu quero açúcar daquela marca que eu gosto. Eu quero café, 6 pacotes, mas tem que ser daquela marca que eu gosto. Eu quero farinha de milho, mas tem que ser de farinha de milho branca, que eu não gosto da amarela. E eu fui fazendo, mano. Irei a página, fui fazendo. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Eu quero leite condensado, eu quero creme de leite, eu quero 2 latas de compota de pêssego, eu quero 2 latas de compota de abacaxi, eu quero 2 lotes e fui fazendo, mano. Deus mandou eu colocar tudo o que eu queria. E eu quero que você aprenda isso. E fui fazendo. Fui fazendo. Eu coloquei, né, depois eu passei para carne, né? Eu quero 2 quilos de carne moída, divididos em pacote de 1 quilo. Eu quero 2 quilos de carne de segunda. Eu quero 2 quilos de bife. Eu quero 2 frangos. Eu quero 2 peitos de frango. Eu quero 2 pacotes de coxa com sobrecoxa. Eu quero. Fui fazendo, mano. Deu uma listona. Uma listona. Bem grandona. Depois fui no produto de limpeza. Eu quero 3 troços de Veja, quero 2 quilos de sabão em pó, 2 que boa, 2. E fui indo. 6 negócios de lavar louça. Faz muitos anos isso que aconteceu. Muitos anos. E eu vou te dar esse testemunho. E isso foi numa segunda-feira de noite, se não falha a minha memória. Passou a terça. Na quarta tinha um culto que eu costumava ir. Numa outra igreja que não era minha. Culto de profeta, sabe? Culto de reteté, né? Culto de manto, que a gente fala, né? Culto do manto. Fui lá no culto do manto, lá, irmão. E tô lá e pensei, Jesus vai, né? Jesus vai bradar lá na minha vida. Chega lá, encontrei uns irmãos, conversei, batemos papo e tal. Fui embora, não aconteceu nada. Fui a pé e voltei a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Certo? Não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir embora. Fui a pé e voltei a pé do culto. Quando eu cheguei em casa, cheguei triste. Eu falei, puta vida, acho que não vai rolar esse negócio. Porque eu fui lá, não apareceu ninguém. Eu achei que de repente ia aparecer um profeta e ia falar assim diz o Senhor e tal, né? Não rolou, irmão. Voltei para casa. Quando era 6:30 da tarde, uma pessoa bateu palma na frente da minha casa. Aqui onde eu moro, em Curitiba, nessa casa aqui mesmo, onde é a nossa igreja. Bateu palma lá na frente. Eu nunca mais esqueci o nome do homem, Jerônimo. Nunca mais esqueci. Irmão Jerônimo. Parou com um carro bem grandão na frente da minha casa, que eu não me lembro que carro que era. E eu falei, opa, pois não? Ele falou, o irmão é o irmão Sandro? Eu disse, é eu mesmo, irmão. É eu mesmo. Ele disse, eu sou o irmão Jerônimo, mas você não me conhece. Eu disse, não? Ele disse, não. Eu estava na minha casa ontem de noite, orando a Deus, e o Espírito Santo falou comigo. Eu moro lá num bairro bem longe aqui, na Barreirinha. E ele me deu uma lista e mandou eu ir no mercado. Escute isso, irmão. Escute o que eu tô te contando. Isso é um testemunho, mas isso é verdade. Isso aconteceu comigo. E Deus mandou eu trazer para você. E quando Deus falou comigo, Ele me deu o teu endereço, o número da tua casa. E mandou eu trazer para você. E eu ia vir logo depois do almoço, mas Deus falou, não vai depois do almoço que ele vai na igreja. Vai 6 horas que ele já está em casa. E eu fui para casa a pé da igreja. A pé. E era longe. Acho que 1 hora mais ou menos, 1h30 para ir da igreja na minha casa a pé. E quando eu estava indo embora, escute isso, começou a chover.
Eu lembro como se fosse hoje. Começou a chover muito e eu não tinha guarda-chuva. Eu não preciso te falar que molhou até minha identidade, né? Precisa? Porque não tinha como correr. Sabe aquela chuva que te pega? E eu indo embora a pé, todo molhado e dando glória a Deus. Eu quero ensinar para você como você faz para ser abençoado com Deus, irmão. Deus fez eu ir na igreja a pé, fez eu voltar a pé, fez eu pegar uma chuva para ver se eu ia murmurar, para ver se eu ia reclamar, para ver se eu ia dizer, amaldiçoar o dia que eu nasci, porque eu já estava ferrado, com fome, não tinha tomado café. Sacou, irmão? Escute isso é verdade que eu tô te contando, isso aconteceu comigo. Caiu aquela bruta daquela chuva. Eu tinha ido de terno na igreja, porque Deus mandou eu ir de terno, que eu ia de tênis, calça jeans, porque ia andando, Deus mandou eu ir de terno, de sapato, molhou todo minha roupa, meu sapato tá colado de chuva, sabe aqueles pancadão de chuva assim? Irmão, quando o irmão abriu o porta-malas do carro, o banco de trás do carro tava deitado assim, ó, de tanta coisa que tinha. O homem trouxe tudo que eu pus na lista, tudo. Tudo. E eu pedi para ele, que eu queria ver a lista dele. Ele falou assim: o Espírito Santo foi me dando a lista e falando, ia falando a marca das coisas que ele queria que eu comprasse. Tudo. Eu escrevi aqui. Escute isso. Eu trazia à existência o que não existe pela minha fé. Pela minha fé eu trazia ao mundo real escrevendo, para que isso viesse a materializar-se aqui nessa terra. E o Espírito Santo que eu escrevi, ele falava pro cara lá na casa dele, porque ele me contou o horário, e era de madrugada, no horário que eu estava orando, no horário em que eu estava de joelhos na minha casa, pedindo a Deus aquilo que eu precisava. E o Espírito Santo ditava pro cara a minha lista lá onde ele estava, irmão Jerônimo. Certo, irmão? Eu tô ensinando você, tô te contando o segredo do céu. Por que que tem muita gente que não ganha as coisas, não recebe? Primeiro, não sabe pedir. Segundo, fica murmurando e reclamando. Você entendeu, irmão? Fica reclamando por não ter, fica reclamando que o outro tem e ele não tem. Fica reclamando que Deus dá para aquele, mas para esse Deus não dá. Ah, mas aquele irmão anda de carro, eu tenho que andar a pé. Ah, mas para com isso, irmão. Vamos lá. Voltou. Eu desliguei uma, daí voltou. Tudo bem, hein, pessoal? Reconectou aí? Saco isso. Vamos voltando aí, galera. Vou esperar um pouquinho vocês voltarem aí para nós continuar aí nosso texto. Tá bom? Desculpa aí, mas caiu a internet aqui de novo, né? Paciência. Tá bom? Já tá voltando todo mundo aí, né? Desculpa aí, nós tivemos que fazer outra. Tá? Desculpa aí, galera. Nós já estamos aí na área de novo. Tá bom? Eu acho que tá funcionando o YouTube também, né? Tá funcionando? Deem um sinal de vida aí no YouTube para eu saber se tá funcionando. Mas agora tá, né? Então, a gente precisa entender e aprender a pedir as coisas para Deus, a buscar a Deus da maneira adequada, para que a gente possa receber, irmãos. Para que a gente possa receber. Para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que a gente deseja. É uma ação de fé. Você precisa ter uma ação de fé. Você precisa fazer o milagre acontecer na tua vida. Você está entendendo? Então, você precisa entender e aprender que existe um mínimo e existe um máximo. E você tem que parar, irmão. Que esse espírito, que algumas pessoas têm um espírito, né? De falsa humildade, muitas vezes. Aí a pessoa fala assim: ai, Jesus, eu queria um macarrão, nem que fosse com sardinha. Não é assim que a gente ora? Aí você vai receber macarrão com sardinha. Ah, Jesus, para com o ar, mano. Tira o ar da tua vida, do teu vocabulário. E deixa a tua fé em ação, deixa a tua fé agir, mano.
Deixa a tua fé agir. Irmão, naquela noite, tudo que eu precisava, irmão, tudo que eu precisava, Deus trouxe, Deus me deu de uma maneira extraordinária, irmão. Extraordinária. Vocês não têm noção o que Deus fez na minha vida. Eu poderia passar aqui 1, 2, 3, 4, quem sabe 5 dias contando para você os milagres que eu já vi na minha vida. Eu não conto milagre dos outros, eu conto os meus. Os milagres que Jesus fez na minha vida. Às vezes não é no dia que você quer, às vezes não é na hora que você quer. E às vezes não é do jeito que você quer. Mas você precisa pôr a tua fé em ação. Você precisa pôr a tua fé em ação, irmão. Eu tenho falado isso aqui para você. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar olhando para os outros e falando para Deus que Deus dá para os outros e não dá para você, que os outros têm e você não tem, que a loja do fulano vai bem e a tua vai mal. Isso não é problema do fulano, irmão. Sacou? Você precisa entender isso. Então, o cara, ele pediu uma esmola para Pedro, mas Pedro podia dar tudo para ele. Pedro tinha tudo para dar para ele. Mas o cara só queria uma esmola. Você está entendendo, irmão? Irmão, Jesus, ele tem tudo para dar para você. Jesus é dono do mundo. Jesus é dono do ouro, é dono da prata. Jesus é dono da saúde. Jesus é dono da alegria, dono da felicidade. Jesus tem tudo para te dar. Mas você está buscando só a esmola? Você busca só a necessidade mais urgente que você tem aí? Ou você está buscando de Deus aquilo que Deus tem preparado para você? O que você está buscando, irmão? Quando você semeia como? Você vê um homem de Deus e você vai lá e dá um copo de água para ele? A Bíblia diz que se você der um copo de água, você tem teu galardão no céu. Mas e se você der um cafezinho pretinho, fresquinho, passado na hora? Fazer um pãozinho caseiro para ele, passar uma manteiguinha? Você já pensou o tamanho do teu galardão? Você está entendendo aí que eu estou falando para tu, irmão? Está entendendo aí que o pastor está falando para você? Por isso que a Bíblia fala que quem semeia pouco, colhe pouco. Isso é verdade, irmão. Porque Deus está olhando no teu coração, qual é a disponibilidade, a disposição que você tem de semear na vida das pessoas, irmão. Se Deus te dá as coisas, mas você guarda tudo para você, se não dá nada para ninguém, Deus não vai te dar mais, porque você já está cheio, você não precisa de mais. Então você precisa começar a dar. Quanta gente que está aí buscando, pastor, eu queria um dom, quer, mas não ora por ninguém? Quer, mas não sai de casa, não tem tempo, só trabalha, só estuda, Deus vai te dar um dom para quê? Eu te pergunto. Deus vai te dar para quê, irmão? Para você deixar guardado na gaveta? Que você não tem tempo de orar por ninguém, você não tem tempo de fazer nada. Hoje o irmão Sandu ligou para mim, nós conversamos, ligou não, a gente conversou, o irmão Sandu falou, pastor, hoje eu orei por 10 pessoas. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Continue assim. Continue assim, semeando, semeie no reino do céu. Porque quando você semeia, você vai colher. Você acha que Deus não me abençoou porque eu abençoo vocês? Eu tá tirando esse tempo da minha vida, das coisas que eu faço para estar aqui com vocês? Você acha que Deus não está me abençoando? É isso que você acha? Você está enganado. Me abençoa e me abençoa muito, muito mais do que eu mereço. Você pode ter certeza. Tenho saúde, tô bem. Nossa, tô tão feliz. Você não tem noção. Muita coisa que eu pedi para Deus, Deus me deu, Deus está me dando. Eu pedi um negócio para Jesus, Jesus está me dando. Não vou contar ainda, porque ainda não recebi, mas já me deu pela fé. Quando Ele me der, eu vou contar. Testemunho para vocês do que Deus fez na minha vida esse mês. E tantas outras coisas que Ele vai fazer, mano. Você acha que não? Você acha que não?
Entendeu, irmão? Então a questão é, o que você está fazendo, irmão, diante de Deus? O que você está buscando diante de Deus? Você está igual esse aleijado, sentado na porta, não entra? Quanta gente está assim, na porta do templo e não vai para dentro, irmão? Buscando as coisas que as pessoas podem lhe dar, buscando satisfação do homem, coisas do homem, títulos do homem. E se esquecem que o nosso Deus é o Deus, é dono de tudo. A Bíblia diz que essa terra é como estrada dos seus pés. Você está entendendo, irmão? Então você tem que... Não limite Deus. Não limite. Deixa Deus agir na tua vida com poder. Haja, dê esta oportunidade para Deus, tendo pelo menos, tenha fé, irmão. Pelo menos tenha fé. Um dia desses Deus falou comigo e falou assim, pastor, Deus usou um profeta e disse para mim assim, pastor, você quer uma casa de Jesus, então pega uma caneta, um papel e faça um rascunho de como é que você quer a sua casa, para Deus saber o tamanho do terreno, o tamanho da casa, para Ele poder te dar. Falei, aleluia, já fiz. Falei para Jesus, eu preciso de um terreno que tenha 15 metros de largura por 50 de fundura, que eu quero. Mas se for um de 12 por 40, eu quero dois, um do lado do outro. Eu escrevi num papel, irmão. Porque eu quero fazer uma casa assim, eu quero fazer assim, eu quero ter minhas galinhas, eu quero plantar minhas árvores, eu quero fazer uma casa para uma noite morar junto, um do lado do outro. Eu escrevi para Jesus, irmão. Eu não tenho um centavo, nada não tenho. Para comprar uma casa, não tenho. Mas o meu Deus, Ele tem. E se Ele quiser, Ele me dá. Então eu escrevi, irmão. Fiz a plantinha. Falei, quero assim, quero uma casa assim. Minha casa, o piso vai ser de madeira. Eu quero de madeira. Fazer laje em cima, pôr madeira. Falei, eu quero assim, Jesus. Eu quero assim. Assim que eu quero. Eu quero que tenha 3 metros, pelo menos, a parte interna até o forro. Que seja alta. Eu quero fazer uma cozinha bem grande, que tenha fogão a lenha, churrasqueira, tudo dentro da cozinha. Ter uma mesa bem grande para caber bastante gente, porque eu gosto de bastante gente na minha casa. Daí Jesus usou um profeta, vou contar um manto para vocês aí. E disse assim, Jesus vai te dar dinheiro para você comprar uma casa bem grande, porque tem muita gente que vai vir visitar você dentro do país e de fora do país, e quando eles vierem, eles querem ficar na tua casa. E daí precisa ter bastante quarto na tua casa. Eu disse, amém, Jesus. Eu tomo posse. Vou fazer uma cozinha bem grande para quando vocês vierem visitar, não precisa ficar no hotel, posso ficar na minha casa. Para nós fazer pão caseiro, as irmãs do pão, vem visitar o pastor, vem fazer pão na minha casa. Tomar café preto, contar prosa. Irmão, fazer churrasco, fazer comida gostosa. Deus falou para mim. As pessoas querem vir na tua casa, você vai poder receber elas na tua casa. Por isso eu vou te dar uma casa bem grande. Eu não preciso de uma casa grande, irmão. É só eu e a pastora. E os cachorros, não tem mais nada. A Manuela precisa ter a casa dela, eu quero ter. Ela já tem a casa dela, né? Já comprou, mas ela tá morando aqui comigo. Então quando as minhas visitas vierem, vão poder ficar na minha casa. Não precisa ficar no hotel. Tem bastante quarto. O profeta foi na minha casa e falou isso. É um profeta de Deus. E eu tomo posse, irmão. Então, sabe o que eu fiz? Eu já fiz um planejamento para ter uma casa com 5 quartos. 5. Eu só preciso de 1. Aí eu vou fazer 5. Pela fé. Eu disse para Jesus que eu não quero comprar uma casa. Eu quero comprar um terreno para fazer a casa do jeito que eu quero. Aliás, eu não quero eu quero 2 terrenos. Um do lado do outro. Já falei para Deus. Você vai olhar para mim e vai dizer, nossa, pastor, mas isso não é arrogância? Não, irmão. Isso é fé. Isso é fé. Não é arrogância. Eu não vou... Jesus me dá uma casinha de conjunto ali de 30 metros. Eu não quero, irmão. Se ela me der dessa, eu não quero. Eu vendo e pego o dinheiro e vou comprar outra coisa. Dessa eu não quero. Se é o desejo do meu coração, então é o desejo do meu coração. Venha mesmo, irmã Maria. Vai ser uma bênção. Pode vir. Entendeu? Hoje eu não tenho quarto de visita, eu não posso receber vocês. Os irmãos vêm, tem que ficar na pousada, mas uma hora, se Deus me der,
vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Então você precisa aprender a pedir, porque a Bíblia diz que quem pede não recebe é porque pede mal. Então Pedro, irmão, mais uma vez eu vou dizer, Pedro tinha tudo para dar pro cara. Pedro estava cheio de Jesus. O que Pedro profetizasse ia acontecer. E o cara olha para ele e fala: "Aí, me dá mais molinha aí." Eu vou falar uma coisa forte aqui para você, irmão. Espero que você não se ofenda com o que eu vou te falar. Mas está cheio de crente mendigo. Sabia? Cheio de crente pedindo esmola para Jesus, pedindo esmola nas igrejas, correndo atrás de esmola. Irmão, Deus tem tudo para dar para você. O nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. O nosso Deus pode curar câncer, pode curar, levantar aleijado, pode curar cego, tudo, irmão. Deus pode fazer qualquer coisa. Quem limita o poder de Deus na sua vida é você. Quem limita o poder de Deus na sua vida é você. Você limita. Você limita o poder de Deus. Então pare de limitar. Pare de limitar o poder de Deus na sua vida. Dá lado, irmão. Dá lado para Jesus fazer um milagrão na tua vida. Irmã Silvia de Londrina, vou dar um testemunho. Ela vende imóveis, ela é corretora. E ela ligou para mim semana passada e disse: "Pastor, eu tenho um monte de imóveis aqui para vender, mas eu tenho um que se eu vender me dá 30 mil reais de comissão." 30 mil. E eu quero que você ore por mim, pastor, porque eu sou dizimista fiel da nossa igreja virtual. E se eu vender e entrar essa comissão, a primeira coisa que eu vou fazer é dar meu dízimo na igreja. Eu disse: "Irmã, tá vendido isso aí em nome de Jesus. Já tá vendido. Já está vendido, porque a Bíblia diz que quando dois concordam na terra, tem acordo no céu." Você crê nisso? Ela disse: "Creio." Esta semana ela mandou o dízimo dela. 3 milhas. Vendeu, irmão. Uma semana. Você vai falar para mim que está em crise? Ah, crise, não vende. Vendeu, irmão. E recebeu a comissão e deu o dízimo. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmão. Quero que você entenda isso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se firmou tua palavra com Jesus, firmou com o profeta, Deus firmou no céu, vai acontecer, irmão. Você precisa aprender isso. Vai acontecer em nome de Jesus. Então não limite a Deus. Ah, Jesus, se você me ajudar a vender aquela casinha ali que eu vou ganhar 500, já tá bom. Não, irmão. Vamos vender aquela grandona que você vai ganhar 5 mil. Você tem que entender isso. Para Deus, trazer um comprador para uma casa de 100 e trazer um comprador para uma casa de 500, para Deus é o mesmo esforço. É o mesmo esforço, irmão. Ou não é? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu te pergunto. Eu só estou te pregando a Bíblia. Só isso. Agora você tem que parar de ser um crente mendigo. Para com isso. É claro que existe uma série de outras circunstâncias. Às vezes o cara está passando por um tratamento com Deus, está na prova. Isso acontece. Mas quando você sair, a bênção vai vir. E daí a bênção vem segundo o que você está pedindo. Segundo o que você está buscando. Segundo o desejo e o propósito do seu coração. E eu quero que você entenda. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Então saia da porta do templo e vem dentro. Saia da porta, irmão. Tá cheio de gente nos acompanhando aqui que tá na porta do templo. Ele não entra e ele não sai, tá na porta. Tá cheio. Então sai daí e vem pra cá. Venha viver o sobrenatural de Deus. Venha ser membro da nossa igreja virtual. Venha ser membro da nossa igreja virtual, irmão. Venha ser participante. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha aqui que foi machucado em outras igrejas, outros ministérios. Passou por situações difíceis. Foi roubado, dilapidado, foi enganado. Irmão, mas não é porque você encontrou um pastor vagabundo na tua vida que todo mundo é vagabundo. Não é assim. Dê uma chance para você mesmo, é você que precisa. Eu falo para as pessoas isso.
que a igreja não precisa das pessoas, são as pessoas que precisam da igreja. Porque se você não vir na igreja, Jesus manda outro. Mais bonito, mais cheiroso que você pode ter certeza. Agora, se você encontrar uma igreja que tenha Jesus, que você ouça veja os testemunhos, veja os milagres, isso vai ser difícil de achar. Essa aí vai ser difícil. Então você precisa buscar a Deus enquanto Ele se deixa achar, irmão. Você precisa buscar esse Deus que tem algo para dar para você. Você precisa buscar. Deus tem o melhor da terra para você, irmão. Deus tem o melhor da terra. Estar em comunhão com Deus, eu até eu fui ver um negócio aqui no dicionário do grego. A palavra comunhão significa parceria, compartilhamento, ser parceiro. Comunhão, parceria, compartilhamento, ser parceiro. Venha ter comunhão com Deus, venha ser parceiro de Deus. Você quer que Deus seja teu parceiro no teu empreendimento? Você quer que Deus seja parceiro na tua empresa, na tua casa, na tua família? Você quer um Deus parceiro, irmão? É você que sabe. Cumpra as regras. E Deus vai alcançar você, Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quando você tomar uma posição, quando você dá um passo de fé na direção de Deus. Aprenda isso com o pastor, eu tenho feito isso. Não é fácil, mas eu tenho feito. Porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus é capaz. Eu creio que Deus é capaz, irmão, de cumprir a sua palavra, a sua promessa na minha vida. Amém? Irmão? Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Vamos orar então? Eu quero... A minha mãe tá passando um café. Pensa num cheirinho, irmão, que tá aqui de café. Oh, glória. Deus tá bradando aqui na terra dos viventes. Amém? Meus irmãos amados e queridos. Glória a Deus. Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tá? Nós vamos fazer uma oração agora. Vamos orar. Tá bom? Pra gente despedir todo mundo. Tá? Vamos fazer uma oração aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre a nossa igreja, sobre cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, papai, nos abençoar de uma maneira especial e poderosa, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu abençoo, Senhor, cada um dos irmãos. E eu peço que a tua bênção, o teu amor, a tua graça esteja sobre as nossas vidas, a gente possa andar aí na tua presença e ser uma bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Tá? Beijo, ó. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Tá bom? Amanhã a gente se vê, tá? Amanhã a gente se vê, amanhã a gente conversa de novo, se Jesus não voltar. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até amanhã, tá? Tchau!